Talvez uma das coisas que mais atrapalhe nossa vida cristã, nossa jornada, seja em relação ao próprio Deus, seja em relação às outras pessoas, é que nós nos vemos de maneira que não é bem a realidade. Nós olhamos para nós mesmos e achamos que somos até mais do que de fato nós somos, ou às vezes até nos depreciamos e achamos que somos menos que isso. Perceba o que é dito em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aqui nós percebemos o conselho dado pelo autor de Provérbios. Perceba a primeira parte. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, é não achar que nós temos mais sabedoria do que nós de fato temos. É não achar que nós somos mais sábios do que de fato nós somos. É não julgarmos todas as coisas pelos nossos próprios crivos, sem olharmos para a palavra de Deus, sem buscarmos um direcionamento com conselhos sábios. É ter em mente ter a condição necessária, que é humildade. Nós percebemos isso no Novo Testamento, quando o próprio apóstolo Paulo vai mencionar que nós não pensemos sobre nós mesmos além do que convém, ali no contexto de dons espirituais. Nós percebemos o mesmo apóstolo Paulo falando em Filipenses: tende em vós a mesma disposição ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele não julgou ser igual a Deus, ele tomou a forma de servo. Da mesma forma, nós devemos fazer. Então, nós não podemos buscar a sabedoria através dos nossos próprios entendimentos, através dos nossos próprios olhos. Muitas vezes, por nós já termos alguma experiência, nós acabamos negligenciando as verdades da Bíblia. Por exemplo, por nós já termos experimentado muitas coisas, nós preferimos ter uma vida guiada pelas nossas experiências passadas, que podem estar corretas ou não, do que de fato ir nas Escrituras e comprovar se a minha postura diante das minhas experiências e agora a experiência que eu tenho de fato é verídica. Quando nós buscamos nos guiar apenas pelas nossas experiências, isso é ser sábio ao próprio entendimento, aos nossos próprios olhos. Porque nós vamos pensar, se aquelas experiências que eu passei foram assim, logo todas as coisas, todas as pessoas que passam por tal experiência poderão ter a mesma atitude que eu tive. Então eu aconselharei dessa forma. Só que nem sempre é assim. A circunstância pode ser parecida, mas não igual. A circunstância pode ter tido alguma semelhança, mas muitas diferenças. Então, o que deve pautar as nossas vidas, o princípio que deve pautar as nossas vidas é a palavra do Senhor. É o que nos guia. É temer ao Senhor, como é descrito na parte 2 do versículo 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como nós vamos fugir de ser sábio aos nossos próprios entendimentos? Temendo a Deus, nos apartando do mal. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é ter ao Senhor no, como prioridade máxima em nossas vidas, é levar em consideração sempre o que Deus espera de mim. Isso é temer a Deus. É pensar o que Deus quer que eu de fato pense. É ter a vontade que Deus quer que eu tenha. É agir conforme Deus quer que eu haja. É ter em alta estima, em alta consideração, o que Deus espera de minha vida. E assim nós não seremos sábios aos nossos próprios olhos, porque é engano. Nós seremos tolos, nós seremos pessoas fúteis, pessoas que pensam apenas no aqui e no agora, nas coisas do momento, nas coisas temporais e não nas coisas que são eternas. Se nós quisermos obter sabedoria, precisamos temer ao Senhor, nos apartar do mal e não ser sábio aos nossos próprios entendimentos, mas buscar a sabedoria de Deus, buscar o entendimento que vem de Deus. Assim, de fato, nós adquiriremos sabedoria. Que Deus te abençoe.